O banco pode tomar os meus bens se eu não pagar uma dívida? Esse é o vídeo de hoje e eu vou explicar como funciona quando isso acontece. Então, deixa a vinheta vir e a gente vai tratar desse assunto já já. Bom, eu estou devendo para o banco, não vou conseguir pagar essa dívida e já recebi várias ligações e tudo mais. O que pode acontecer? O banco pode, em razão de eu não ter pago ele, penhorar os meus bens para pagar a dívida que eu tenho com ele? Bom, para eu poder responder você isso, vai depender do tipo de dívida que você tem. Mas, no final do prazo, no final das contas, os seus bens podem sim acabar sendo objeto de penhora para satisfazer um débito judicialmente falando. Primeira coisa, quando se trata de dívidas que não têm contrato e não têm valores e vencimentos específicos, o banco entra geralmente com uma ação para que o juiz reconheça que esse valor é devido. E a partir daí, depois de encerrado esse processo, ou seja, o João deve para o Banco A entrou com um processo para cobrar o João e o João teve uma perda nesse processo judicial, onde o juiz condenou o João a pagar uma quantia para o Banco A, por exemplo, R$10.000. Depois de finalizado todos os recursos, todas as audiências e eventuais oitivas, o banco vai poder fazer a penhora dos bens do João. Também pode acontecer esse procedimento já de imediato quando a gente tiver algum contrato, onde o banco já vai diretamente executar. Vai ser um contrato mais extenso, onde já vai deixar bem claro que ele deve, quanto ele deve e como deve pagar. Nessas hipóteses, o banco já entra com a execução pedindo a penhora. O devedor vai receber uma citação, que é o ato formal, a ciência no processo de que existe essa ação. Essa ação de execução ele vai ser chamado no processo e vai ser dado 3 dias para ele fazer o pagamento ou 15 dias para apresentar uma defesa. Nesse momento você deve apresentar sua defesa alegando todas as nulidades ou abusividades que o banco fez no seu contrato. Depois de analisado isso, podem acontecer penhoras dos seus bens para pagamento dessas dívidas. Quais são os bens que o banco pode penhorar de mim? Em regra, a legislação prevê que o banco vai penhorar alguns tipos de bens em prioridade em relação a outros. Então, vamos lá. O primeiro bem a ser penhorado, em regra, seriam os ativos financeiros, os saldos em contas bancárias. Nessa ordem, é realizado pelo juiz que ele manda para o Banco Central uma determinação que se recolha para fins de depósito no processo de todos os ativos financeiros, todos os saldos em conta onde o devedor tenha alguma relação. Se eu estou devendo para o Banco A e tenho uma conta no Banco B e eu deixo o meu saldo no Banco B, essa ordem judicial vai poder pegar qualquer instituição financeira. Ultrapassado isso, o banco vai poder pedir a penhora de outros bens. Em regra, o banco acaba pedindo penhora de veículos. Da mesma forma que é feita a penhora de ativos financeiros, o juiz manda uma ordem para o Detran e o Detran restringe, penhora, não deixa mais transferir a propriedade do veículo porque ele vai estar vinculado àquele processo. Após isso, é expedido um mandado de penhora onde vai um oficial de justiça verificar a situação que está do carro e avaliar por um eventual leilão. Uma pergunta muito comum que o pessoal faz e acha que não é penhorável. Quando um veículo está financiado, pode o banco penhorar? Sim, mas ele não penhora o veículo em si. O que o banco vai penhorar nessas hipóteses? O banco, quando ele faz uma penhora de um veículo, ele vai penhorar os créditos, os direitos que o devedor tenha daquele veículo. Por exemplo, se você tem um veículo que vale R$100.000 e você já pagou metade do financiamento dele, falta um saldo lá de R$50.000 para quitar. O banco vai penhorar os direitos que você tem sobre esse veículo, que seriam os 50 mil já pagos.
ou seja, é a avaliação do veículo menos o saldo devedor desse financiamento. E passando de essas etapas, em regra, pela experiência que a gente tem, o banco vai atrás de imóveis para penhorar. Então ele vai seguir, em regra, essas etapas. Pode mudar no curso do processo? Pode, mas em regra eles acabam seguindo essa etapa. Bom, o banco vai penhorar minha casa, então eu vou perder minha casa para pagar uma dívida? Não é bem assim. Se você tem um imóvel e esse é um imóvel de moradia, ele tem a proteção do bem de família. Ou seja, por mais que você tenha uma dívida, e ela não for relacionada ao imóvel, é claro, você não pode ter esse bem levado a leilão para pagar uma dívida comum. Então, um cenário, de que você tem um imóvel e ele foi penhorado, uma defesa no processo judicial vai liberar essa penhora, porque a nossa legislação garante um patrimônio mínimo. Ou seja, a pessoa não vai perder sua moradia para pagar uma dívida bancária. No entanto, se você tem mais de um imóvel, um deles pode ser penhorado. E na mesma forma que é feito com os veículos, vai ser expedido um mandado onde o oficial de justiça vai ver o imóvel e avaliar ele para um eventual leilão. Evidentemente, num processo judicial existem algumas defesas em relação a todos esses atos. Por exemplo, se o oficial de justiça vai e avalia o imóvel que vale R$500 mil por um valor de R$300 mil, o advogado que está defendendo você nesse caso vai poder apresentar uma impugnação, uma defesa em relação a essa avaliação e demonstrar que a avaliação foi feita de uma forma equivocada. Bom, eu acredito que eu tenha esclarecido a maioria das dúvidas dos nossos clientes, mas se você tiver alguma, não se esquece de comentar aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo sobre esse assunto. E também não esquece de se inscrever no nosso canal, dar o like no vídeo e também enviar esse vídeo para outras pessoas que precisam saber de todo esse conteúdo que a gente passou aqui. Muito obrigado!